Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Aqui é o Fabiano e nós vamos dando continuidade a essa série de vídeos sobre redação. Como eu sei que tem muitas pessoas que reprovam em redações, eu resolvi trazer aqui esse tema de forma gratuita, um mini curso de como fazer uma redação rápida para tirar uma nota razoável em um concurso público. É claro que você vai pegar essas dicas que eu estou dando e vai treinar a redação. Não adianta você assistir o vídeo e ir direto para a prova. Você treina, pega alguns temas de redação e faça na sua casa. Nos últimos concursos que eu passei, como defensor público, por exemplo, que é a função que eu trabalho hoje, e mesmo procurador da Fazenda Nacional, ter uma boa redação é fundamental. Em todas as questões, você precisa saber escrever bem, pois tudo vale nota. Saber argumentar, saber defender seu ponto de vista também ajuda a responder mesmo a questão nesse nível de prova, nesse nível de concurso. Mas eu também já tive que enfrentar redações tradicionais, como no vestibular da UFG, na prova de analista do Ministério Público Federal, e eu também passei nesses concursos, ou seja, eu tenho experiência nessa área. Vamos lá, dica de número 7. Use claramente uma introdução, desenvolvimento e conclusão na sua redação. Esse é o beabá da redação, praticamente todo mundo sabe disso. Na introdução, basta um parágrafo, você faz um resumo de suas teses, daquilo que você vai desenvolver na sequência. No desenvolvimento, que pode ter 3 parágrafos, por exemplo, você detalha essas ideias. Em cada parágrafo, você traz uma ideia, um argumento, por exemplo. E na conclusão, você aponta um caminho, uma solução para aquele problema que você trouxe. Por exemplo, pensando no tema sobre a crise carcerária, em uma introdução eu poderia dizer que o Brasil passa por uma crise histórica no sistema carcerário e que somente investimento e mudanças nas leis trarão a solução. Nos 3 parágrafos seguintes, eu vou desenvolver esses 3 temas que eu trouxe na introdução. Falo da história, dizendo que já esse problema é antigo, que não vem de hoje. No outro parágrafo eu trago quais seriam esses investimentos, presídios, concursos, tornozeleiras eletrônicas. E no terceiro parágrafo, quais seriam essas mudanças nas leis, se é no Código Penal, de processo penal, de execução penal. E a minha conclusão, eu poderia dizer, por exemplo, que a solução no longo prazo passa por investimentos sociais, em educação, capacitação, redução de desigualdades sociais. Enfim, em 5 parágrafos, eu posso delimitar bem, dividir bem a minha redação com introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Dica número 8. Faça um esqueleto. Normalmente, não dá tempo de rascunhar toda a redação. Desiluda. Mas também não comece a escrever direto no texto definitivo, até porque a folha de textos definitiva de respostas é uma só e não vão te dar outra se você errar. A solução aqui, a dica de ouro, é você fazer um rascunho apenas da introdução e um esqueleto do restante, apenas com as ideias principais que você vai utilizar e depois já escrever direto. Você pode definir algumas frases nesse esqueleto, de preferência a frase inicial de cada um dos parágrafos. Após isso, como eu falei, você já vai direto escrever o seu texto, senão não vai dar tempo. Normalmente, a gente não tem mais que umas 2 horas para fazer toda a redação. Por isso, você deve treinar, pois o pior cenário é você chegar na hora da prova e perceber que não terá tempo suficiente. Você se lembra daquela historinha de ir o boi com a corda? Pois é. Dica número 9. Faça orações pequenas e parágrafos pequenos. Use ponto. Isso aqui parece apenas uma questão de estilo, mas não é. Orações muito longas e parágrafos longos cansam, dificultam o entendimento e dão notas baixas. A oração é aquela frase que termina com um ponto. Dentro de um mesmo parágrafo pode e deve haver várias orações. Observe essas 2 frases que eu acabei de falar. Quando eu digo oração é aquela frase que termina com um ponto, eu ponho um ponto ali. E depois eu digo, dentro do mesmo parágrafo pode haver várias orações, outro ponto. Eu falei 2 orações aqui. Cada um termina, como eu falei, com um ponto. Eu poderia ter juntado as 2, ou 3 ou 4, sem usar ponto, usando apenas vírgulas, conectivos como e, isso, e, aquilo. Mas o texto fica cansativo e confuso.
Na média, uma oração não deve ter mais que 2 linhas e um parágrafo não deve ter mais que 8 linhas. No próximo vídeo, a gente conclui esse tema sobre redações. Deixe aí seu X-Tudo, te espero no próximo vídeo.